Existe um limite de aprendizado para o cérebro? Ou não? A gente só não vai guardar, vai esquecendo, aprendendo coisas novas. Como é que funciona? Não existe limite para a quantidade de informação que a gente consegue armazenar. O que limita são os mecanismos envolvidos em formar a memória. Como eu falei, então são várias etapas que a gente tem que respeitar. A gente não quer tentar ficar focado muitas horas seguidas, você não vai conseguir e você vai atrapalhar o processo. Então, você tem o primeiro de pegar o livro, o segundo de guardar o livro na prateleira. Então, tem uma série de etapas ao longo do dia e ao longo da noite que a gente tem que respeitar. É isso que limita. Gasta energia, é um gasto para o cérebro você fazer essa seleção toda. Agora, a quantidade de informação que você vai conseguir armazenar depende de quão eficaz você está sendo em respeitar esse processo, que a gente está falando aqui, né? E quanto tempo você vai viver, né? Você vai conseguir armazenar quanto mais você for vivendo e for armazenando informações, né? Mas é isso, são os processos de formação de memória que limitam. Foco, consolidação. Mas, teoricamente, a gente poderia, ao longo da vida, aprender... Não temos nenhuma evidência de que há um limite para a quantidade de informação que um cérebro consegue A questão armazenar. é que quanto menos você vai acessando aquela informação, né? Por exemplo, eu não me lembro de muita coisa, e vocês também, imagino, do que estudaram na escola, né? Seno, cosseno, função de matemática, né? Enfim, não usa exatamente. A gente não usa, então a gente vai esquecendo isso, né? A gente não vai acessando aquele conteúdo e aquilo vai ficando perdido ali. Para algumas pessoas, alguns conteúdos, se tiver uma revisão, né? Se tiver, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Então, algumas coisas eu consigo auxiliar ela na escola, tá? Então, às vezes ela me pede, mãe, isso aqui de história. Daí eu dou uma lida e a coisa vem, Volta, né? Porque era, por exemplo, uma matéria que eu tinha mais facilidade, que eu estudava mais na escola. Agora, às vezes ela fala, mãe, isso aqui de matemática. E eu tenho descalculia, né? Eu tenho TDAH e tive problemas seríssimos com matemática na escola. Descalculia seria dislexia do cálculo? Seria. Fazendo aqui uma aproximação muito grosseira, né? Isso. Hoje a gente não divide mais, né, por esses termos, a gente chama tudo de transtorno de aprendizagem, mas assim, a descalculia, ela seria um problema na matemática, né, e a disgrafia seria um problema na escrita, né, e a dislexia seria o problema dos fonemas, né, na leitura e na troca também de alguns fonemas. Então, aí quando ela vem com algum problema de matemática, né, aí eu olho e falo, ai, filha, que a matemática mudou, né? hoje vocês aprendem de outro jeito. Fala com a sua professora, pergunta pra ela, né? Porque pra mim, nem fazendo uma revisão, eu consigo mais acessar aquele conteúdo, né? Sim. Mas tem certas coisas que vão ser sempre assim, que você tem mais facilidade, né? E aí, enfim, entra uma série de questões, entram questões genéticas, biológicas, né? De uma facilidade, de uma afinidade com aqueles temas. Muita coisa, né? De uma motivação para estudar aquilo, né? Que também a motivação é um grande fator, né? Na questão do aprendizagem. Eu acho que deve ter muito a ver mesmo com os processos, né? Provavelmente eu sempre achei que quando eu decorava o negócio, eu não aprendia. Eu decorei, é diferente, sim. né? E aí eu não passei pelos processos de, vou memorizar, vou usar, vou escrever e tal. Eu só engoli aquilo dali, vomitei Cuspia. Logo depois e foi isso. E seu cérebro sabe disso. Que você está fazendo um esforço para aquela pra avaliação. limitado. Você faz meio que marcações mentais. Isso é mostrado experimentalmente. É muito legal. Muito Simples bom. fato de você marcar uma palavra, lembre ou não lembre, você vai depois faz um teste surpresa, você vai lembrar mais das marcadas com lembre. Mesmo que eu escreva, não lembre? Aí eu tô imaginando o experimentador fazendo isso com você, sim. colocando do lado. E isso tem até a ver com o marcador de texto, né? Você saber marcar, mostrar. Porque o cérebro ele tá tentando fazer isso, filtrar. É muita informação o tempo todo. Eu queria saber, por exemplo, né? Porque parte das coisas que a gente passa pela vida, naturalmente, nós iremos esquecer. Sim. E teve um dia que eu me peguei pensando nisso. Eu falei, nossa, comecei a lembrar de episódios da minha infância, com a família. E um dia vai acontecer, vai ser a última vez que eu vou ver meu pai e minha mãe, por exemplo. E eu queria ter o máximo de lembranças deles possíveis. Então, de vez em quando, eu tento, se eu tô num momento legal com eles, tirar uma fotografia mental. Legal. Eu fico pensando, será que eu vou lembrar disso daqui a um tempo?